Convidamos a Juliana Feliz, que vai falar pelo Gira Solidário, a Agência em Defesa da Infância. Boa tarde às senhoras e senhores presentes, autoridades. Eu cumprimento a mesa em nome da Aline Barros, uma adolescente, que está aqui presente, para iniciar a minha fala. Agradeço o convite em nome da Gira Solidário, o presidente da Gira Solidário, Stefan Hoffmann, e dou início à minha fala, lembrando que o aniversário do Estatuto não é apenas uma data para fazermos um balanço sobre os avanços e os entraves para o cumprimento dessa lei, mas sim para avaliarmos o que cada um de nós está fazendo para garantir a proteção integral de meninos e meninas, começando na nossa cidade e no nosso estado. E para constatarmos tal situação, nada mais prático do que acompanhar a imprensa, que é um instrumento que narra o cotidiano da nossa sociedade. Ao ler uma notícia em que os direitos de crianças e adolescentes são violados, inclusive pelo Estado brasileiro, percebemos que muitos ainda temos que trilhar para que o ECA seja cumprido de fato. E como a Gira Solidário trabalha com notícia, eu trouxe algumas notícias aqui para a gente fazer uma avaliação. Jornal do Comércio de Pernambuco. Homicídios vitimam uma criança ou adolescente a cada 24 horas. Correio da Paraíba. 95% dos adolescentes em conflito com a lei da capital não frequentam a escola. O Povo, do Ceará. Falta vacina de pneumonia e meningite em hospital infantil de Fortaleza. Correio do Estado, Mato Grosso do Sul. Estado tem atuação falha na recuperação de adolescentes dependentes químicos. Por outro lado, temos também algumas boas notícias. Jornal à Tarde da Bahia. Desnutrição e mortalidade infantil diminuem no Brasil. Folha de São Paulo. Senado aprova projeto que criminaliza a pedofilia na internet. O Globo, Rio de Janeiro. Comissão de Defesa do Consumidor aprova proibição de propaganda dirigida à criança. Folha do Povo de Mato Grosso do Sul. Programa estadual prevê exame médico para estudantes da rede pública. Sabemos que Mato Grosso do Sul está à frente em vários aspectos, se comparado a outros estados do Brasil. Por outro lado, ainda presenciamos crianças sendo exploradas em carvoarias, canaviais, em lixões e no ambiente velado das casas de família, servido de mão de obra barata no trabalho infantil doméstico. E quando a violação de direitos acontece? Quando o Estado não define as políticas públicas para crianças e adolescentes como prioridade absoluta, começando pelo orçamento. Quando deixam de votar leis que as beneficiam diretamente para se ocuparem com as CPIs instaladas para o julgamento daqueles que não cumprem os seus deveres prometidos nas campanhas eleitorais. E, paralelamente, definam seus altos salários, enquanto muitos meninos e meninas não têm o que comer, o que vestir, o que sonhar. Quando o poder público, principalmente no interior do Estado, não oferece infraestrutura mínima para que os conselhos tutelares possam realizar seu trabalho de forma eficaz. Quando deixam que as verbas destinadas à merenda escolar, aos livros didáticos e às vacinas demorem a chegar pela morosidade e o descaso de alguns setores do sistema público, ou quando o dinheiro simplesmente fica pelo caminho, nas mãos dos que se beneficiam pela corrupção. A violação de direitos ocorre quando uma criança nasce sem ter sido acompanhada pelo pré-natal, quando não tem registro civil, não tem uma vaga na incubadora ou no centro de educação infantil, quando a criança é vítima do abuso ou da exploração sexual e quando precisa cuidar dos irmãos pequenos para que a mãe possa trazer o sustento para a família. Uma criança não tem seu direito de cidadã brasileira quando não tem um ensino de qualidade e precisa dar quilômetros para chegar à escola. Quando precisa trocar as brincadeiras e os livros pelo trabalho mal remunerado. Quando na adolescência é vítima fácil do tráfico de drogas, da rede de exploração sexual e do abandono. Quando o único destino é a rua, o sinal de trânsito ou o lixão. O direito também é violado nas filas dos postos de saúde, na falta de atenção dentro da escola, quando são esquecidas pelos próprios pais,
quando não têm respeitado a sua origem, a sua cultura ou a sua crença. Quando a criança procura um adulto porque sofre algum tipo de violência e o mesmo não faz a denúncia, por medo ou descaso. Os direitos desses meninos e meninas são transgredidos quando chegam à adolescência e não têm oportunidade de cursos profissionalizantes, projetos que desenvolvam o lado lúdico e artístico, e depois, quando chegam à maioridade, não têm espaço no mercado de trabalho ou para ingressar em uma universidade. Aos poucos, a sociedade civil tem se inserido nos espaços propícios à elaboração de políticas públicas. E mais do que fiscalizar e acompanhar o trabalho do Estado, a sociedade civil tem atuado nas demandas que o governo não consegue atingir. Neste sentido, existe a preocupação e uma constante capacitação e trabalho em rede. No entanto, não é possível executar atividades sem recursos apropriados. E é nesse contexto que a boa gestão dos fundos da infância, sob responsabilidade do governo e da sociedade civil, torna-se fundamental. Tanto para atendimento direto quanto a qualificação e fortalecimento dos agentes envolvidos na defesa e garantia de direitos dos meninos e meninas. E é por tudo isso que nós, sociedade civil organizada, junto com o poder público e com outras esferas também da sociedade, segundo o setor também, que não podemos esquecer, trabalhamos para que a lei seja colocada em prática em sua totalidade, pela própria satisfação de quem tem o poder de fazer que isso aconteça. Mas não porque é lei, não porque está definido na Constituição, mas sim porque é de interesse que os que ainda não têm voz sejam representados e defendidos. Que as crianças que estão nascendo hoje possam ter à frente mais possibilidades e um país com mais igualdade social, respeito ao cidadão e os direitos garantidos em sua plenitude. Muito obrigada.